Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos no ar aqui, mais uma quinta-feira, mais um programa Conexão Jadefs. E na noite de hoje nós estaremos tentando, pelo menos, encerrar a temática sobre a pessoa do Espírito Santo. Temática essa que nós começamos a trabalhar na semana passada com o nosso convidado Leonardo Brito. E mais uma vez nós estaremos aqui esperando encerrar essa temática. Para o pessoal que não acompanhou o programa na semana passada, nós já estamos com a live disponível no nosso canal no YouTube. Você pode estar observando lá, se inscrevendo em nosso canal, curtindo nosso vídeo se você se gostar. E se quiser também pode deixar o seu comentário, Não esqueça então de se inscrever em nosso canal no YouTube, onde vocês vão estar acompanhando as programações passadas, no caso as duas programações das 2 semanas anteriores, e também essa programação estará disponível em nosso canal no YouTube. Lembrando que o link está na bio do nosso Instagram, então assim que terminar a live você pode estar se direcionando ao nosso perfil e se inscrevendo em nosso canal no YouTube, assistindo a live da semana passada, a da retrasada, se você assim desejar também, e esta live também estará disponível em nosso programa Conexão Jadefs. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Para nós é motivo de muita alegria tê-lo aqui conosco para mais essa noite de aprendizado aqui, que eu acredito que será uma noite esclarecedora. Lembrando que aqueles que desejarem fazer perguntas, questionamentos durante o nosso programa, estarei acompanhando aqui a live, e aqueles que estiverem comentando, eu vou estar observando para a gente estar podendo abrir os questionamentos aqui do pessoal de casa no nosso programa. Léo. Motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui, sempre muito feliz de estar aqui com essa rapaziada e poder estar, servindo ao reino de Deus, em primeiro lugar. Então, mais uma vez, feliz por isso, e espero que hoje a gente consiga dar, continuidade aí à intenção do programa e tentar tirar algumas dúvidas, algumas pelo menos. Com certeza, então vamos lá. Bom, o texto base, gente, está lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, e diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Bom, na semana passada nós já trouxemos algumas definições sobre quem é o Espírito Santo, se o Espírito Santo é Deus, porque há essa distinção entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque é que a gente observa isso na Bíblia, essas 3 representações distintas. E você pode estar acompanhando no nosso canal no YouTube a resposta desses questionamentos, se nós devemos orar ao Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós. Está tudo isso já na live da semana passada. Bom, a partir de hoje a gente vai estar entrando em outros questionamentos, e se você assim quiser, mais uma vez eu repito, você pode estar mandando as suas perguntas aqui para a live que nós estaremos respondendo. Bom, Léo, muitas pessoas afirmam que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Na sua opinião, isso é correto? Na minha opinião, Bem, nós falamos sobre isso semana passada, gente? Isso é uma questão, pessoal, de doutrina, e é uma questão interpretativa, Nós, da Assembleia de Deus, do movimento pentecostal, cremos, que o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em línguas, certo? Que é o modelo que nós vamos encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Agora, outras denominações, outras vertentes teológicas, outras doutrinas, não interpretam dessa forma. Foi como eu disse. Qual é a resposta exata? É uma questão interpretativa doutrinária. Você vai abraçar a doutrina, a interpretação ou a teologia que melhor lhe apetece, ou então da qual você faz parte, Se você faz parte de uma igreja histórica, provavelmente você vai abraçar a interpretação que eles têm de que não precisa ter evidência com falar em línguas. Se você for de uma igreja carismática, renovada ou pentecostal,
então você irá abraçar a interpretação de que fala em línguas estranhas. Então, qual é, o que representa o batismo com o Espírito Santo? Eu acho que a gente precisa conceituar isso também, para que o pessoal possa estar entendendo. O batismo com o Espírito Santo é o quê? O batismo com o Espírito Santo, a palavra batismo, né, que vem do grego baptizai, que é mergulhar, imergir, significa literalmente você ser lavado, você ser imergido, mergulhado, é você fazer parte daquilo, é você adentrar naquilo, de maneira bem grosseira, né, de maneira bem literalista. Agora, como nós podemos realmente compreender de maneira sintética o que é o batismo com o Espírito Santo? Nós temos basicamente assim dois textos que são os textos mais fortes que eu poderia dizer. 1 Coríntios capítulo 12, que o apóstolo Paulo vai mostrar que o batismo com o Espírito Santo é justamente aqueles que receberam a fé em Cristo, né, o processo, a experiência de fé e de conversão, eles fazem parte do corpo de Cristo mediante o Espírito Santo. E uma fala de Paulo lá em Tito, capítulo de número 3, a partir do versículo 4, que Paulo vai dizer mais ou menos assim, né? Que nós não fomos resgatados segundo as nossas obras de justiça, ou por coisas boas que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua benignidade, Ele mesmo nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele abundantemente derramou sobre nós. Então, nesse sentido, o que seria de maneira literalista? O batismo com o Espírito Santo. Aqueles que receberam a fé que é em Cristo, que foram regenerados por Deus, esses estão agora imergidos no corpo de Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É a nova vida, é a evidência da nova vida, da nova criatura. Então, eu vou entrar em uma polêmica. Por favor. Vamos lá, estamos aqui para isso. Todo mundo que recebe a Cristo, que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, torna-se filho de Deus, é então batizado com o Espírito Santo? Só pode ser filho de Deus quem é batizado com o Espírito Santo. Bem, dentro de uma panorâmica geral, né? Porque aí, se a gente for entrar na questão interpretativa, por exemplo, as igrejas pentecostais, elas acreditam que é evidenciado pelo falar em línguas. Mas eu digo o batismo do corpo, que aí teria a diferença, né? O batismo com o Espírito, o batismo no Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Alguns fazem essa diferença, embora isso seja apenas uma questão de conectivos, mas para ser filho de Deus precisa ser batizado, precisa ser imergido no Espírito Santo. Agora, eu falei semana passada sobre dois prismas que se tem na teologia. O primeiro é o batismo do Espírito Santo de maneira geral. Todo aquele que recebeu a Cristo, esse foi imergido no corpo de Cristo, esse foi batizado no Espírito Santo. E tem o batismo de poder, que seria um outro batismo, que seria o batismo com o Espírito Santo, aquilo que eles chamam de revestimento de poder, que é evidenciado com falar em línguas. E o que seria esse revestimento de poder? Assim, esse revestimento de poder é um exemplo claro que nós temos, é justamente Atos capítulo 2, que é a manifestação do Espírito Santo, e foi a promessa que, segundo é interpretado, e o próprio Pedro ele faz essa prédica lá depois, esse revestimento de poder seria justamente a capacidade, a habilidade para o cristão poder sair ao mundo pregando o Evangelho. Por isso que Jesus diz assim, eu rogo para que vocês fiquem em Jerusalém, para que do alto recebais o Espírito Santo, a promessa que fora feita. Então, isso seria o revestimento de poder, que aí, de maneira geral, as igrejas carismáticas, renovadas, pentecostais, interpretam como o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que esclareceu o questionamento. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre essa questão, você pode estar mandando para a gente, que Léo ele tenta trazer da maneira mais didática possível. Quero mandar um abraço para todo mundo que está chegando aí na live agora. Josi, meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe. Estamos com saudade de você. Volte logo para nos visitar. A paz do Senhor para todo mundo que está acompanhando aí a nossa live, o nosso programa Conexão Jadefs. Lembrando, gente, que no dia 15 de junho será o nosso encontro de solteiros ali no Templo Sede da Defs, próximo à rodoviária. Nós teremos a participação do pastor Márcio Clauga, pastor vindo ali de Natal, Rio Grande do Norte. Ele estará trazendo uma
palestra, uma orientação, um ensinamento sobre o relacionamento cristão e você não pode perder. Você que é solteiro, você que é noivo ou que namora, você pode estar se dirigindo no dia 15 de junho ao Templo Sede das Assembleias de Deus para estar aprendendo um pouco mais sobre relacionamento cristão. E eu acredito que você não vai se arrepender. É forte. Bom, o pessoal mandou uma pergunta pra gente e eles falavam o seguinte: como eu posso saber se é obra da carne ou se é obra do Espírito? Eu acredito que essa pessoa estava se referindo a questão do falar em línguas, talvez, né? O falar em línguas, como eu posso saber se é algo que está sendo direcionado pelo Espírito ou é algo da carne? Porque às vezes a pessoa está falando em línguas ali, mas ela tem essa dúvida: poxa, será que realmente sou eu que estou falando porque eu quero, ou é algo gerado pelo Espírito Santo através da minha vida? Na minha vida, pai. É boa pergunta, né? A primeira coisa, em primeiro lugar, como você irá discernir, né, identificar se aquele acontecimento, né, aquele movimento, aquele fenômeno ali, ele é obra da carne ou do Espírito? Em primeiro lugar, pelo dom de discernir que o Espírito Santo pode dar. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, né? O Espírito Santo, ele dá dom de discernimento. Então, primeiramente. Segunda, de maneira secundária, e na minha opinião é a fundamental, aqui é que está o ponto, é você observar o fruto daquele indivíduo. O que mostra se o comportamento espiritual dele, ou os movimentos que ele faz, porventura, são obra da carne e do Espírito, vai ser justamente evidenciado e justificado pela vida do indivíduo, pelo fruto dele. Jesus disse: é pelos vossos frutos que os conhecereis. Então é pelo fruto do indivíduo. E o que é o fruto? O fruto é o dom? Não. O fruto são acontecimentos, são grandes obras? Não. O fruto é aquilo que vem de dentro. O fruto é interno. O fruto são justamente aquilo que você devolve ao mundo como obra de Deus dentro do seu coração, dentro da sua consciência. Então, como você pode identificar se aquilo que está acontecendo naquele momento ali é uma obra da carne ou uma obra do Espírito? Primeiro, com o dom de discernimento do Espírito Santo, né? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 diante, e através da avaliação da vida daquela pessoa, o fruto que aquela pessoa manifesta. Se o fruto que aquela pessoa manifesta for o fruto de Deus, aquilo ali é obra do Espírito. Agora, se não for o fruto de Deus, meu amigo, a pessoa pode fazer o maior rebuliço, pode saltar, pode voar, aquilo é tudo menos obra de Deus, pode ter certeza. No mínimo da carne. No mínimo da carne. O pessoal mandou aqui uma pergunta aqui agora. Se uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e se afasta, essa pessoa ela pode continuar falando em línguas? Olha, agora aqui eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Uma opinião pessoal. Porque como são fenomenologias espirituais, então não tem como você ser taxativo. Fenomenologias espirituais, você não tem assertivas taxativas, né, para você definir de maneira taxativa. Então, você não tem assim uma resposta contundente real. Mas eu vou dizer o seguinte: o dom do falar em línguas é um dom, e os dons de Deus são irrevogáveis. É evidente que aquele indivíduo, quando ele se aparta, né, da vocação para a qual ele foi chamado, ele vai esfriar e ele vai abandonar tudo aquilo que ele recebeu da vida vindoura, né? Tudo aquilo que ele recebeu como fruto e dádiva de Deus. Mas é possível que o indivíduo, mesmo distante, mesmo frio, continue falando, porque é um dom. Até porque nós vemos várias manifestações diversas de indivíduos que estão no seio da igreja, têm uma vida totalmente errônea, né? Uma vida totalmente deturpada daquilo que é a proposta de Deus, e nós percebemos muito bem elas falando em línguas estranhas. Então, não tem diferença nesse aspecto. O que realmente define é o fruto do indivíduo. O dom, ele é irrevogável. Léo, eu acho que só para ficar um pouco mais claro, você, no questionamento anterior, né, você trouxe a resposta de que aquele que, pelos frutos, nós vamos saber se realmente aquela pessoa está ali sendo direcionada pelo Espírito Santo ou não. Mas no caso de algo pessoal, por exemplo, eu estou falando em línguas estranhas, como eu posso saber se isso que eu estou falando é algo gerado em mim pelo Espírito ou é algo da minha cabeça?
Ah, meu irmão, aí agora é uma questão de fé. É uma questão de fé. Porque, veja bem, você crê que Deus ele pode fazer isso na sua vida? Se você crê e aquilo está acontecendo, assim, quando você recebe, né, o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, você vê uma influência externa poderosa agindo através de você. Então, isso é, assim, indubitável, né, insofismável. Mas existem pessoas que mesmo depois do ato do batismo, tem aquela dúvida, né, aquela pulguinha atrás da orelha. Mas na verdade, pessoal, isso faz parte da incredulidade. Nós somos incrédulos, certo? Nós somos incrédulos. O ser humano ele não foi feito para crer, o ser humano ele foi feito para ver, para tocar, para tanger. O ser humano gosta de coisas tangíveis, né? Não gosta de coisas subjetivas, não, coisas que tem a ver com o transcendente. Então isso é uma questão de fé. Você crê que Deus ele realmente lhe batizou? Você teve essa experiência contundente que transformou a sua vida? Então foi o batismo. Isso não tem dúvida, não resta dúvida. Agora, se falta essa dúvida, você precisa orar mais e se aprofundar na palavra, que Deus vai lhe dar consistência sólida para você crer indubitavelmente. É o meu posicionamento, né? Deixando isso bem claro. O posicionamento. Meu posicionamento. Mas eu acredito que trouxe esclarecimento agora. Eu espero. Bom, quando a pessoa mandou esse questionamento, inclusive mais de uma pessoa falou sobre isso com a gente aqui, e acho que é algo que está gerando um pouquinho de dúvida aí na cabeça do pessoal. Quando alguém é cristão, verdadeiro, recebe o novo nascimento mediante Jesus Cristo, né, a aceitação de Jesus Cristo, é batizado no Espírito Santo, essa pessoa pode vir a sofrer possessão demoníaca? E quando há possessão demoníaca, a pessoa está consciente de que é possessa? Bem, mais uma questão dentro de fenomenologia, né? São fenomenologias espirituais. Por que eu falo isso, pessoal? Porque fenomenologias espirituais, fenômenos, você tenta compreendê-los, certo? Mas eles são fenômenos. Vamos lá. É possível, dentro da doutrina pentecostal, é possível. É possível. O indivíduo ele falhar, ele cair. O indivíduo ele por exemplo, viver numa vida em que ele alimente mais os frutos mais a carne do que o fruto do Espírito. É evidente que esse indivíduo está suscetível a esse fenômeno, né, de possessão. Agora, se ele fica consciente ou inconsciente, eu já vi casos, por exemplo, agora vou dizer da minha experiência pessoal, eu já vi casos de pessoas que, né, eu estava orando e a pessoa estava completamente possessa, completamente tomada mesmo. Seus sentidos, né, suas sensorialidades, absolutamente possessa. E tem aquilo que alguns vão chamar de possessão parcial, que é o indivíduo que ele sofre uma possessão, mas ele sabe o que está acontecendo. E existe também a influência maligna, que é uma espécie de possessão. Quem teve, por exemplo, essa espécie de possessão, eu vou colocar dessa forma, foi Judas. Lá em Lucas capítulo 22, o autor diz que Satanás entrou em Judas. Judas não estava endemoniado, né, com as suas funções, suas sensorialidades tomadas, mas ele estava completamente tomado por Satanás. Então, são fenomenologias. O que é que define tudo isso? O discernimento do Espírito. Aí você tem que pedir a Deus, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, peça a Deus para lhe dar discernimento, dom de discernir espíritos, e você não vai ter dúvida. Eu acredito que está claro aí. O pessoal está mandando pergunta aqui. A lição do primeiro trimestre sobre batalha espiritual rejeitou a ideia de que o cristão verdadeiro possa ficar possesso. E aí, Léo, o que é que você acha? Sim, claro. Gente, entenda bem, veja, vamos lá. O cristão genuíno é aquele que está firmado na rocha, tá? Mas, por exemplo, nós da Assembleia de Deus, nós acreditamos que o indivíduo pode abrir mão da fé, pode? Pode abrir mão? Pode abrir mão da fé. Então, esse indivíduo, ele pode, por exemplo, abrir mão da fé e depois ele pode ser reinserido. Nossa doutrina não crê nisso? Não está em vigência na nossa teologia, na nossa soteriologia? Está. Então é como eu falei, pessoal, são questões fenomenológicas. Agora, um cristão genuíno, ele vai ser possesso? Jamais. Por quê? Porque ele vai ter o fruto do Espírito. E outra, o mais valente habita nele. É o que Jesus fala lá para os fariseus, capítulo 12 de Mateus.
Quanto mais valente habita você, pode vir o capiroto que for, meu irmão, ele sai correndo, ele não tem poder, certo? Agora, eu falo dentro de questões fenomenológicas, né? E dentro de uma estrutura pentecostal carismática renovada, porque se for dentro de uma percepção histórica do reformada, os reformados nem creem dessa forma, mas eu não vou tocar nesse assunto porque, né, não cabe aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para Celso, que está acompanhando a nossa live. Eu não peguei esse... Celso foi meu professor de redação e literatura ali no cursinho pré-vestibular. Grande abraço, Celso. Bom ver você acompanhando a nossa programação aqui. Deus em Cristo te abençoe. A gente está falando um pouquinho nessa noite sobre a pessoa do Espírito Santo, para quem está chegando agora. Na semana passada nós já trouxemos alguns questionamentos sobre essa temática e já está disponível na nossa live ali, no nosso canal no YouTube, perdão. Bom, quando a pessoa ela é obreiro do Senhor, ou alguém que vai... O pessoal está mandando uma pergunta aqui um pouco complicada. Daqui a pouco a gente responde. Para ser obreiro, Léo, é mais importante o falar em línguas ou conhecer as Escrituras? Já que você falou que era necessário esse revestimento de poder para que os discípulos de Jesus Cristo pregassem o Evangelho. Pessoal, eu acho que isso está mais do que claro, né? É evidente que o fruto do Espírito Santo, pessoal. O fruto, quais são os frutos? Vamos lá relembrar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, certo? Em diante. Mas o fruto do Espírito são amor, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, alegria, paz. Então, esses são os frutos do Espírito. Como é que você evidencia um obreiro? Aquele que foi redimido, regenerado, renovado, aquele que saiu do império das trevas e agora habita na luz imarcessível. Pela obra, não pelas obras dele, mas pelo fruto dele. Pessoal, obra, qualquer pessoa pode ter. Os falsos profetas farão grandes obras, inclusive fazem por aí muitas. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos. Mas aquele que realmente recebeu da semente divina, eterna, esse vai demonstrar frutos. Então o fruto é o mais importante, independente do dom, inclusive. Você pode não ter dom nenhum, certo? Você pode não ter dom nenhum, que dificilmente isso vai acontecer. Mas você pode não ter o dom, mas ter o fruto do Espírito. E o que é que determina se você é um filho de Deus e é um servo de Deus? A vida que você tem com Deus. Mas no caso, o conhecimento das Escrituras seria mais importante então? Ou essa questão da vida com Deus, até mesmo do batismo com o Espírito Santo, como a pessoa trouxe pra gente essa questão? Vamos lá, calma. Conhecimento da Bíblia é um conhecimento, lembrando o seguinte, o nosso conhecimento é um conhecimento que deve ser prático. Porque conhecimento teórico, intelectual, não serve para nada. O diabo, ele conhece mais de Bíblia do que qualquer um. Tem um bocado de teólogo aí, endemoniado, filho de Belial, que conhece mais do que qualquer um. Mas não importa, o conhecimento ele tem que advir com a vida prática. Então, nesse sentido, o conhecimento da Escritura aplicado à vida cristã, a praxis cristã é o mais importante? É evidente. Aonde nós conhecemos a Deus? Na sua palavra. Qual é a nossa vara de medir, né? O nosso cano, o nosso ponto de estabilidade, de partida e de chegada? É a palavra, certo? Então nessa palavra eu estou inserido, nessa palavra eu estou firmado, nessa palavra eu vivo. Então conhecer a palavra e aplicá-la à vida é fundamental, antes de qualquer coisa. E os dons, Deus na hora certa vai lhe dar. Aí a pergunta foi respondida. Bom, Júlio mandou uma pergunta aqui pra gente sobre aquelas danças que as pessoas fazem, né? Um movimento chamado reteté. Isso poderia ser uma manifestação do Espírito Santo? Olha, eu vou dar uma resposta bem pungente aqui agora, né? Eu não creio nisso, tá? E agora eu vou ficar com o nosso missionário Gunnar Wingre. Gunnar Wingre, que foi o fundador das Assembleias de Deus, né? Em 1910, né? Juntamente com Daniel Berg. Certamente, no seu relato, na sua biografia, Gunnar Wingre ele fez uma visita em uma determinada congregação no sul do Brasil. E quando ele chegou lá, estavam acontecendo esses movimentos, né? Pirotécnicos. E Gunnar Wingre ele ficou tão chocado. E por favor, não me leve a mal, mas essa foi a descrição de Gunnar Wingre, que ele se sentiu
no local de baixo espiritismo, com todo respeito, né, às religiões aí, mas essa foi a descrição de Gunnar Wingren, entre aspas. Ele se sentiu num centro de baixo espiritismo. Essa foi a definição dele. Quando você recebe o Espírito Santo, é lógico que você entra em um êxtase. E um êxtase que é numa dimensão sobre-humana. Mas essa dimensão, ela lhe deixa lúcida, lhe deixa sóbria. Essa dimensão, ela te traz discernimento. Ela te dá aparatos para você compreender aquilo que está acontecendo. E não deixar você como alucinado, fazendo coisas toscas e loucas, que não tem sentido e não edificam a ninguém. E outra, antes que perguntem, não sei se perguntaram, mas o falar em línguas só edifica você. É o menor de todos os dons. O falar em línguas é o menor de todos os dons, disse Paulo. O dom de línguas, ele só tem uma finalidade, edificação, só. É para os de fora, para que eles vejam as glórias, as manifestações da glória de Deus. Foi o que aconteceu lá em Atos capítulo 2, quando aqueles 18 povos que estavam ali reunidos na Judéia, ouviram todos os apóstolos, aquelas 120 pessoas, falando as maravilhas de Deus. O pessoal está dando continuidade à pergunta que foi feita. Mas quem está bêbado em Atos 2, né, como os apóstolos ali e todos aqueles que estavam reunidos foram comparados a bêbados, né? Então ele disse aqui, os bêbados eles não fazem movimento com o corpo, e aí, né? Não, com certeza, veja bem. Primeiro ali foi um dito pejorativo, porque todos aqueles discípulos estavam em um êxtase muito grande. Então, imagina que agora eu estou aqui, certo? E aí eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu começo falando em mandarim. Meu Deus, eu mal falo português corretamente. Aí eu começo a falar em mandarim, aí tem os 3 chineses aqui. Mas aqui tem alemão, tem português, tem brasileiro, tem tudo. Eu começo a falar em mandarim e falando de uma maneira extremamente enérgica. Eles vão dizer que eu estou o quê? Que eu estou alucinado, que eu estou louco, que eu estou embriagado. Então, aquele dito ali foi um dito justamente pejorativo, porque eles não compreenderam o que estava acontecendo ali. Quem disse isso foram os seus patrícios, foram o próprio povo deles. Porque os outros povos que estavam ali reunidos, cerca de 18 povos, eles ouviam falar assim: como podem esses varões galileus, analfabetos, falar em nossas próprias línguas? Porque eles estavam falando das maravilhas de Deus. Então é nesse sentido, né? Foi Aleph quem falou isso aí? Foi Aleph. Aleph Augusto. Não veio hoje, eu fiz o convite para ele vir, não veio e está aqui tumultuando a live. Mas os questionamentos são extremamente pertinentes. Bom, Gedel mandou a seguinte pergunta: qual a diferença do cristão pentecostal e o cristão neopentecostal? Qual a diferença desses vertentes aí? Toda. Gente, olha, o pentecostalismo histórico, né? Nós falamos, ele vai surgir lá no ano de 1903, 1904, por ali, com Charles Parham. Em 1906 nós temos aquele acontecimento da Rua Azusa, e aí aquilo se tomam proporções gigantescas. Aqui no Brasil, vou falar agora de maneira histórica, aqui no Brasil nós temos conhecimento das primeiras aparições neopentecostais com as igrejas, a igreja do Robert McAllister, certo? Que já se distanciou um pouquinho do pentecostalismo histórico, que é a igreja de Nova Vida, e depois, imediatamente depois da igreja de Nova Vida, né, do Robert McAllister, surgem movimentos extremamente controversos, que nós conhecemos por aí. Né? Se dá início, posso falar aqui? É você que está falando, não sei se isso é... Ei, reverendo Júlio, você como advogado aqui da UJADEFES... Qualquer coisa ele... Júlio disse que pode, ele vai me defender então, de graça. Mas nós percebemos no Brasil, de maneira histórica, com o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus, do então bispo Edir Macedo, né, na época pastor, e logo depois, esse movimento ele se alastra por todo o Brasil. A diferença do movimento pentecostal histórico para o neopentecostalismo basicamente é a seguinte:
O movimento pentecostal, ele tenta reacender aquilo que aconteceu no livro de Atos e tentando subverter uma doutrina que surgiu, eu falei aqui semana passada, na teologia reformada, que era o cessacionismo. Eles acreditavam que os dons tinham cessado, certo? De maneira resumida aqui pra gente. E o neopentecostalismo, ele suscita coisas como, por exemplo, o judaísmo histórico, coisas como, por exemplo, sacrifícios baseados em ofertas e liturgias totalmente contrárias e antagônicas à proposta do protestantismo histórico e, posteriormente, ao pentecostalismo histórico. De maneira assim, né, bem básica. Então, essa basicamente é a diferença entre o pentecostalismo histórico e o neopentecostalismo. Deu para entender ou ficou muito... Tá aí o questionamento. Gedel que fez, se Gedel não entendeu, você dá sinaliza aí pra gente para dizer Aquilo se que falou, teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, Isso aí, isso é marcado pela teologia da prosperidade. Pronto, vamos dar continuidade aqui à pauta. Bom, na Bíblia a gente vê algo diferenciado, talvez você vai trazer se há essa diferença ou não, entre o batismo nas águas e o batismo com fogo. O que seria esse batismo com fogo? Boa questão. Bem, mais uma questão interpretativa, né? Essa questão nós vamos ter lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, se eu não me engano, quando João Batista, João o Batista, né, o primo de Jesus, quando ele disse que ele batizava com água para a remissão de pecados. Era o batismo de João. Mas após ele viria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, na tradição protestante histórica, nós percebemos que é justamente o ato de conversão, a regeneração do indivíduo. É a inserção da nova criatura no corpo de Cristo. Agora, esse batismo com fogo, bem, historicamente, alguns vão dizer que esse batismo com fogo representava a condenação, porque no final do versículo ele vai dizer, porque a sua paz está posta para atirar a ira e lançar no fogo inextinguível, né? Outros vão dizer que esse fogo ele é purificador, porque aquele que recebeu o batismo da água, da lavagem do corpo, agora precisa ser purificado pelo fogo, que é o fogo é utilizado para purificar metais preciosos, por exemplo, a prata, o crisol, né? O ouro, o bronze, enfim. Então, é uma questão interpretativa, certo, pessoal? Você vai abraçar aquela que se adequa à sua visão teológica, doutrinária, eclesiástica, certo? Alguns vão dizer que esse batismo com fogo, para não esquecer, é justamente o batismo de poder, do glória, daquela coisa toda. É uma questão interpretativa. Como eu não estou aqui para dizer a minha definição do que é, eu só estou aqui para colocar aqui os temas e vocês decidirem o que é que vocês acham melhor. Pode se posicionar. Você se posiciona e a gente deixa claro aqui. O advogado está ali, ó. Não, mesmo, Aleph está perguntando aqui qual você abraça. O poder do fogo. Bom, o pessoal mandou a seguinte pergunta: imitar alguém falando em línguas estranhas é blasfêmia contra o Espírito Santo? E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Olha, blasfêmia contra o Espírito Santo, não, certo? Imitar alguém, não é imitar. Pode ser chacota, pode ser enxovalho, né? Pode ser galhofa, pode ser palhaçada, pode ser uma brincadeira, mas não é blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é uma boa pergunta porque entra agora mais uma questão interpretativa, né? A Bíblia, ela não nos diz o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela não nos diz, certo? De maneira clara, de maneira contundente. A Bíblia não nos diz. Jesus, ele citou um exemplo em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 32, 31 mais ou menos ali. 31. Porque Jesus havia acabado de expulsar, de expelir o demônio de um homem, certo? Um homem que estava aprisionado por espíritos obsessores. E os fariseus, que já haviam acompanhado a trajetória de Jesus, os fariseus que estavam naquele local, disseram que Jesus havia expulsado aquele demônio por Beuzebu, que era o maioral dos demônios ali naquela realidade histórica de Israel, né, de Judá.
Jesus ele disse o seguinte: um reino não pode estar dividido. Porque se você dividi-lo, ele não vai subsistir. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: olha, se eu expulso demônios por demônios, então o reino de Satanás está dividido. Isso não é uma afirmação coerente dos fariseus. Agora, se eu expulso pelo Espírito Santo, que é quem me dá o poder, entre aspas, né? Porque Jesus e o Espírito Santo são consubstanciados, mas Jesus disse: se eu expulso pelo Espírito Santo, então é chegar a voz do reino dos céus. E aí Jesus disse assim, que quem blasfemasse contra o Espírito Santo, certo? Esse não teria perdão. É o que nós chamamos de pecado imperdoável. Agora, o que seria esse pecado imperdoável? De maneira geral, a interpretação que se pode ter, ou que alguns dizem, e eu abraço agora, se eu vou dizer a minha opinião, é que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado deliberado. Não sabemos ao certo o que é, certo? Algumas pessoas acham que pecado contra o Espírito Santo é xingar o Espírito Santo. Tem pessoas, né, que acham que xingou o Espírito Santo e não tem mais perdão. A pessoa veio na cabeça, na mente, né? Tem pessoas que falam assim: pequei contra o Espírito Santo, não tenho mais perdão. Não, isso não é pecado contra o Espírito Santo. Os fariseus, eles sabiam a realidade do que estava acontecendo e eles sabiam quem Jesus era. E por eles saberem quem Jesus era e ter atribuído aquela obra a Satanás, eles fizeram aquilo de maneira cônscia, de maneira consciente. Então, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado deliberado. Indivíduos que vão de encontro à sua consciência para fazer algo que é contra Deus, se tornam literalmente satanases, adversários de Deus. Então, esse seria o melhor caminho para tentar interpretar o que seria esse pecado imperdoável. Para você cometer um pecado contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável, você tem que ser um ser humano completamente satanizado. Você tem que corromper a sua consciência por inteiro. Você tem que verdadeiramente se transformar num falso profeta, assim, ordinário, na pior pessoa possível. Você tem que deturpar a sua consciência por inteiro, porque o pecado imperdoável é aquele que é 100% deliberado. É aquele que você vai de encontro a Deus, sabendo quem Deus é, sabendo a graça que é em Cristo, a graça que é em Deus, e mesmo assim você delibera insistentemente naquele pecado. Define o que é deliberar. Deliberação é um ato voluntário, certo? Um ato voluntário. Você sabe o que você está fazendo e mesmo assim você continua fazendo. Por exemplo, eu pego uma arma, uma pistola, eu aponto para Rafael, que está aqui segurando o celular, e eu sei que se eu fizer isso, o Rafael não fez nada contra mim. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser preso, certo, Júnior? Por homicídio. Mas mesmo assim, sabendo disso, eu atiro em Rafael, sabendo que eu vou ser preso e sabendo que ele não fez nada contra mim. Isso é um ato deliberado, um ato voluntário, certo? Então, o pecado contra o Espírito Santo, de maneira geral, nós compreendemos que é um pecado deliberado, certo? Não é qualquer pessoa que vai pecar contra o Espírito Santo. Agora, tem pessoas que pecam contra o Espírito Santo, tem vários. Hoje nós temos, e muitos, aqueles anticristos, aqueles tipo anticristo que nós vemos lá em João, na primeira carta de João, aqueles que João chamou literalmente de falsos profetas, falsos mestres, né, os anticristos, eles cometeram o pecado imperdoável, porque deliberadamente eles se colocaram contra Deus. Pela sua fala, e aí tentar ver se procede isso ou não. Pela sua fala, eu pude compreender que alguém que peca e sabe que está pecando, ele está indo de encontro a Deus, ele está de certa forma então blasfemando contra o Espírito Santo. Foi o que os fariseus fizeram. Então, se um cristão ele comete um pecado, sabendo que ele está pecando, ele estaria blasfemando contra o Espírito Santo? Boa pergunta. Bem, nesse caso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é um pecado, depende do pecado, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, nós tentamos compreender nesse texto de Mateus 12 o seguinte: o indivíduo que, sabendo quem Deus é, ele se transfigura em um adversário de Deus para destruir a causa de Deus. Por que nós temos essa interpretação? Porque foi o que os fariseus fizeram. Lá no versículo 22, mais ou menos, depois que os fariseus dizem que Jesus ele expelia demônios por Beelzebul, o texto diz assim: e Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, porque
Porque Jesus sabia que eles sabiam que se Jesus, se aquele milagre, aquele feito acontecesse, o mundo inteiro seguiria de Cristo. Então, imediatamente, o que foi que os fariseus fizeram? Esse homem precisa morrer. Esse homem precisa morrer. Aqueles indivíduos, aqueles fariseus, deliberadamente, eles se colocaram contra a causa de Cristo. Deliberadamente, eles sabiam que era um Deus. Não era um ateu qualquer. Não era uma pessoa que não conhecia Jesus. Eles eram homens que tinham conhecimento profundo da lei. Eles sabiam que era Deus. Eles sabiam que Jesus era enviado de Deus. Eles não aceitavam isso, mas eles sabiam. É por isso que Jesus falou para eles: olha, todo pecado será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito de Deus, esse não terá perdão. Alguns teólogos vão dizer que Jesus não asseverou, não afirmou que eles pecaram, que eles cometeram um pecado imperdoável. Alguns vão dizer que Jesus deu um conselho para eles, que Jesus foi amoroso e apenas deu um alerta: olha, não vão por esse caminho. Ainda pode haver uma chance para vocês. Mesmo vocês se colocando contra mim, há uma chance. Aquele que falar contra o Filho do Homem, Jesus disse lá no capítulo, versículo 30, terá perdão. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo, aquele que mesmo assim, deliberadamente, permanecer nisso, não vai ter perdão. Então, o pecado imperdoável não é aquele que você cometeu um pecado e depois você se arrepende. Não. O pecado imperdoável é aquele que você renitentemente, você insistentemente permanece nele. Vai ter um momento que sua mente vai cauterizar por completo e você jamais irá ter vontade sequer de se arrepender, porque você estará cauterizado, satanizado por completo. Deu pra... Tem algumas divergências aqui, o pessoal tá falando. Vai ter sempre. Primeira minha. Eu já ouvi, já li em alguns lugares, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a atribuição de coisas satânicas a Cristo. No caso, como no texto está sendo dito. Aí eu vou trazer o questionamento, ou melhor, a ponderação aqui do pessoal. Aleph, ele manda o seguinte, ele diz a seguinte questão: blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a verdade até o fim da vida. Portanto, após morrer nesse estado, não há mais perdão. Já Gedel, ele diz o seguinte, que todo cristão que conhece a palavra e mesmo assim comete pecado deliberadamente várias vezes, se torna iníquo. O que nada tem a ver com a blasfêmia contra o Espírito Santo, que ele falou. 100%. Até da sua posição. É réplica, né? Ou é tréplica já, não sei. Eu concordo 100% com o Gedel, tá? Com o Aleph, depois eu vou conversar com ele. A gente vai ter nosso debate lá no nosso grupo. Mas eu concordo com o Gedel, isso é iniquidade. Mas eu não quis dizer sobre pecado, né? Quem citou pecado aqui foi o Rodrigo. Eu disse do pecado deliberado. Você tinha dito pecado antes. Não, o pecado deliberado, mas nesse âmbito, para aqueles indivíduos que se transfiguram em adversários de Deus. Porque, gente... É para deixar bem claro. Pessoal, vamos lá deixar claro. Onde é na Bíblia que se fala sobre o pecado imperdoável? Onde é na Bíblia? Alguém sabe aí? Aleph. Mateus, capítulo 12, versículo 30 e 31. Pronto. A Bíblia em algum outro capítulo, versículo, livro, epístola fala sobre isso? Não. Eu, Leonardo de Araújo Brito, não vou aqui fazer uma conjectura, não vou aqui criar uma nova carta, um novo livro, não vou escrever uma nova Bíblia para criar alguma coisa sobre isso. O que é que nós fazemos? Conjectura, digressões, teologias. Nós teologizamos, certo? Nós criamos discursos teológicos para chegarmos a um parâmetro, mas nós não temos a finalidade do que é de fato aquilo, certo, gente? Então assim, eu fico com o que a Bíblia diz, e com o que a Bíblia diz, ou o pouco que ela fala, eu tento pegar o máximo possível, fazer o máximo de exegese possível, certo? E o que nós percebemos nesse texto é um texto único, lá em Mateus 12, e é um texto específico. Jesus, ele não foi abrangente, ele falou para os fariseus, e falou numa circunstancialidade. Então, dentro desse âmbito, que é esse aqui é o meu discurso, entendeu? Esse é o meu discurso. Dentro desse discurso que eu criei aqui, baseado no texto de Mateus, eu percebo, eu estou vendo aqui, eu estou preocupado, eu percebo que a blasfêmia contra o Espírito Santo possa se configurar nisso. Agora, o que ela é de fato, gente, a Bíblia não diz. Nós apenas fazemos conjecturas, no máximo. Pode ser tudo isso, pode não ser nada, eu não sei. Eu só peço para você não cometer esse negócio, pelo amor de Deus.
Mas a pessoa não vai saber que não pode cometer. É só você ser cristão. O pessoal tá pedindo pra eu lhe acalmar um pouquinho. Você quer uma água, filho? Eu quero. Ó, o pessoal mandou a seguinte questão: duas pessoas podem falar a mesma língua estranha? Como é, rapaz? Duas pessoas podem falar a mesma língua estranha? Como é a mesma língua estranha? A mesma pronúncia, falar as mesmas O palavras. mesmo lexo aí, o mesmo vocal. Tipo assim, um fala quebra-queça e o outro fala quebra-queça. Ô, gente. Você. Ô, gente. Pessoal, eu não sei nem por onde começar, porque é uma pergunta tão assim. Quem foi que fez essa pergunta? Eu posso ver. Lucas Barbosa. Foi Lucas, né? Foi o Lucas? Quem é o Lucas? Meu aluno, esse aluno Ah, nosso aluno querido. Lucas, vá para EBD. Para EBD. É possível, são questões fenomenológicas. É como eu disse, gente. Questões espirituais, pessoal. As questões espirituais, elas são fenomenológicas. O que é fenomenologia? Você não tem uma descrição exata sobre aquilo. Não tem. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que Deus é livre, o Espírito Santo é livre. Se ele quiser te dar 2, 3, 4, 5 línguas ao mesmo tempo, se ele quiser que você fale com 2 bocas ao mesmo tempo, você vai falar. Não, estou brincando, isso não. Mas assim, essas questões espirituais, elas são fenomenológicas. Então, nós não compreendemos ela ao certo. Nós não compreendemos a língua estranha que falamos. Não é o que Paulo fala lá. 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala sobre o dom de profecia. Paulo diz o seguinte: o dom de línguas, ele só edifica você. Eu prefiro, Paulo diz, versículo 19, que você fale 5 línguas, 5 palavras do seu próprio entendimento, para edificar as pessoas, do que 10.000 palavras em outras línguas que ninguém compreende. Nós não conseguimos compreender a dimensão dessas línguas que nós falamos. Imagina compreender outras questões. Então, são questões fenomenológicas, certo? Não temos assim uma dissertação exata sobre o assunto. Eu, pelo menos, não tenho. Se alguém tiver, me apresente. O pessoal tá perguntando se você fala a língua estranha. Olha aí. Tem dúvida aí? Quem foi que faz isso aí? Júnior. Ah, não. Bom, Eu sou dele. você falou aí do apóstolo Paulo, da questão do dom de línguas. O que seria o dom de interpretar línguas? Olha, ninguém fez essa pergunta, mas eu vou falar aqui. Não, vou falar aqui agora. O que eu vou falar aqui agora. Ah, sim. Ninguém perguntou o que seria o dom de língua, certo? Ninguém perguntou. Nós vemos na Bíblia, teologicamente, 2 fenômenos que nós chamamos linguísticos. O primeiro seria o xenolalia, né? Que é um termo grego, que foi o que aconteceu ali em Atos, no capítulo 2. Xenolalia, lalação, que é de falar, né? E xeno, que é de país e tal. Então, xenolalia é o fenômeno linguístico em que você fala em outras línguas humanas, certo? E glossolalia, ou glossolalia, é o fenômeno daquilo que os pentecostais chamam de línguas estranhas. Isso aconteceu provavelmente em Atos capítulo 19 com Paulo, e provavelmente em Atos capítulo 5, quando Pedro impõe a mão no povo lá. Pedro impõe as mãos naquele pessoal para poder receber o Espírito Santo. E provavelmente em Atos capítulo 10 também. O que é que acontece? O que seria o dom de línguas estranhas nesse caso? Não tem dúvida, não tem erro sobre isso. O dom de línguas, o dom de interpretação, é literalmente a capacidade de se interpretar aquilo que se está sendo dito. Só que não é uma interpretação intelectual, é uma interpretação espiritual. Naquele exato momento, aquilo que aquele indivíduo está falando, seja pelo fenômeno da xenolalia ou da glossolalia, será interpretado de acordo com aquilo que está sendo dito, certo? Naquele exato momento. Então não tem segredo, é um dom realmente de interpretação. Hoje nós não vemos isso, aí seria uma pergunta: por que nós não vemos isso? Vamos orar. Porque o que falta é o povo de Deus buscar Deus e receber de Deus. Como o povo de Deus não busca Deus, não vai receber nada de Deus, né? É complicado. Né? Conexão já deve também é exaltação. Hoje então vamos mais Bom, veementes. Alguém perguntou? Deus, como alguém ele pode adquirir esse dom de falar em línguas? Olha, eu busco, eu oro, eu desejo falar em línguas estranhas. E existe essa possibilidade?
falar em línguas estranhas? Assim, como alguém que deseja falar em línguas estranhas, como pode adquirir esse dom? 1 Coríntios, capítulo 12. Ore e peça a Deus, meus irmãos. Você não acha que você vai falar ouvindo alguém falar, né? Isso está mais para psiquismo. Tem muito disso, psiquismo. Indução psicológica. Existe, certo? Mas o batismo, o dom de línguas estranhas, Deus dá a quem Ele quer, em primeiro lugar, certo? Deus dá a quem Ele quer. O Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, Ele dá a quem Ele quiser. Ele dá a quem Ele quiser. Se Ele quiser lhe dar, Ele vai lhe dar. Se Ele não quiser lhe dar, aí é um problema seu dele. Você tem que perguntar a Ele, tá? Então assim, se você deseja, peça a Deus. Você não pode pedir a mim, eu não posso te dar. Rodrigo também não pode. O pastor Paulo também não pode, nem Pedro, nem João, nem Moisés. Muito menos Moisés. Então ninguém pode. Só quem pode é o Espírito Santo. Você tem vontade? Você tem que pedir a Ele. Orar. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 29. Escolhei os melhores dons. Escolha aquele que é útil para o serviço, útil para a edificação, útil para a obra de Deus e útil para a sua vida. É o que o apóstolo Paulo nos direciona. Pessoal, a gente já estourou o tempo da live, mas para a gente encerrar toda essa temática aqui, eu vou dar continuidade só um pouco a mais. Algumas perguntas, eu vou pedir para a Léo ser bem objetivo nas respostas para que a gente possa encerrar. Lembrando que a live vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, ao final do programa você corre no perfil do nosso Instagram e se inscreve, que o link está lá na bio do nosso perfil. Bom, a presença de Deus é o mesmo que o Espírito Santo? Olha, veja bem, a presença de Deus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Nós falamos isso aqui no primeiro conexão, né, da semana passada. Gente, entenda, Jesus está conosco? Sim, né? Você crê nisso? Deus está conosco? Você crê nisso? E Ele está conosco através de quem? Rodrigo leu aqui, João capítulo 14. Eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro da mesma espécie, Alus. Ele enviaria um Consolador, Paracleto, aquele que estaria conosco, dentro de nós, habitando literalmente em nós. A presença de Deus é Deus. É porque nós temos que aprender isso. A nossa crença no movimento, né, no poder de Deus, ele não pode ultrapassar o que seria a realidade espiritual de fato, certo? Experiências são uma coisa. A presença de Deus é a vida que você tem em Deus, e essa vida está naquele que tem o Espírito de Deus. Não tem como você ter a presença de Deus e não ter o Espírito Santo de Deus. É até sem nexo isso, para a nossa dimensão, que é a dimensão da graça, para aquele que recebeu a fé em Cristo, que foi regenerado. Para a gente encerrar, só uma última questão que o pessoal mandou essa semana. O que quer dizer, né, o que significa o Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis? Perfeito. Romanos, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 26, né? Não é isso mesmo? Eu acho que é. Que Paulo diz o seguinte: e nós mesmos não sabemos orar como convém. Não é isso que Paulo disse? Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De tudo que nós falamos aqui, o que é que vocês compreendem desse texto? Paulo está ratificando epistolarmente aquilo que Jesus falou acerca do Paracleto. Essa é a função do Espírito Santo. Ele realmente age como sendo um advogado, como sendo um júri, como sendo o nosso magistrado pessoal. Eu estou correto, Júlio? Está certinho? Essa é a jurisprudência do reino dos céus, meu irmão. Eu sou analfabeto, ignorante e incompetente no ramo do direito. Eu tenho um consultório, eu tenho 3 agora, né? Se eu precisar, eu vou chamar primeiro advogado. Tem um candidato a juiz aí também, que se eu precisar, eu vou chamar ele. Mas eu não posso fazer uma autodefesa, porque eu não tenho parâmetros, eu não tenho um arsenal para isso, eu não tenho um acervo para isso, diante de Deus.
Eu não tenho barganhas com Deus. Mas o Espírito é Deus. O Espírito, ele perscruta o ser de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Então, o que é o agir inexprimível do Espírito Santo? Por que inexprimível? Porque você não pode exprimir com as palavras. Nós não, são inteligíveis. Nós não conseguimos nos comunicar com Deus da maneira correta, da maneira adequada. E quem é que faz esse papel? O Paracleto. É o Espírito Santo. É por isso que ele é tão importante. E é por isso que nós temos que cultivar essa vida com ele. Certo? Porque é ele que de fato advoga em nossa causa. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, amém. Eu acredito que já deu para esclarecer o pessoal aí que tinha todas essas dúvidas e questionamentos sobre a pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram ao nosso programa até aqui. Lembrando que a live vai estar disponível em nosso canal no YouTube. Você pode estar se inscrevendo na nossa página ali. O link, lembrando que está na bio do nosso perfil. E no dia 15 de junho é o nosso encontro de solteiros e você vai encontrar uma palavra de Deus voltada ao relacionamento cristão e você não pode perder. O encontro de solteiros é direcionado para aqueles que ainda não são casados. Mas se você que é casado e deseja estar aqui, pode vir. Então o pessoal que está namorando, o pessoal que já noivou, mas venha para receber uma instrução, venha para que você possa estar sendo orientado um pouco mais sobre relacionamento cristão. Na próxima semana tem mais programa Conexão Jadefs. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima quinta-feira. Rapaz.